Ontem nós tivemos na Câmara dos Deputados a votação sobre redução de gastos do governo federal e uma das vítimas dessa redução foram pessoas dentro da condição autista, especificamente nível 1 de suporte. Eu quero fazer algumas colocações aqui para nossa reflexão. Primeiro eu quero falar da saúde. Eu me obrigo a fazer esse vídeo porque, como eu sou um profissional especializado em diagnóstico tardio de adultos e de adolescentes, a grande massa dessa população ela é diagnosticada como nível 1 de suporte. E alguns, talvez vários, dessa população são colocados como nível 1 de suporte de maneira equivocada. A definição de nível 1, ela se concentra muito na capacidade de fala preservada e de inteligência preservada. O que acontece numa necessidade de suporte é você avaliar a condição de funcionalidade desse indivíduo, ou seja, é o como ele consegue usar essa inteligência e essa linguagem para conseguir sobreviver ao mundo. E nós temos uma população muito significativa de pessoas diagnosticadas tardiamente que não apresentam condições de sobrevivência. São pessoas que não conseguem fazer o básico, que são atividades relacionadas ao cotidiano. Ir no supermercado, na farmácia, na padaria, no banco, no centro da cidade, porque elas sentem um desconforto muito grande, em virtude da hipersensibilidade sensorial, da rigidez cognitiva, etc. Consequentemente, nós falamos de uma população que tem uma dificuldade muito grande de conseguir um trabalho e principalmente de conseguir se manter no trabalho. Então, meu primeiro recado é que, dentro da área da saúde, os profissionais precisam resgatar o bom senso. Os profissionais precisam resgatar uma percepção carregada de muita inteligência e de muita sensibilidade para definir claramente qual é a necessidade desta pessoa que está sendo avaliada. Por quê? Porque hoje nós somos regidos por um diagnóstico nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Isso vai deixar de existir? Gente, é futuro, não está existindo. O que existe é isso, tá? Então nós temos aí que delegar uma parte de responsabilidade desse déficit, desse prejuízo significativo para profissionais da área da saúde, tá? Em relação às políticas públicas, nós temos um ponto que participa até o dia de hoje, um dia após a votação dessa redução de custos, que é a falta de acessibilidade da grande maioria de pessoas diagnosticadas tardiamente com nível 1 de suporte ao processo de avaliação correto e, consequentemente, a um processo de tratamento correto que os auxiliem, então, a conseguirem desenvolver habilidades, a conseguirem estar no ambiente de trabalho, a conseguirem subsistir. Indivíduos diagnosticados tardiamente não têm isso no nosso país. A grande massa diagnosticada, elas são diagnosticadas ou em movimentos sociais, ou elas custeiam particularmente os seus processos de avaliação. E aí é muito fácil você colocar todo mundo no nível 1, dizendo que falam e que são inteligentes e que podem trabalhar, assim como é muito fácil o governo federal não ter uma estatística científica adequada para identificar a demanda e o grande problema epidêmico social
que muitos indivíduos em nível 1 de suporte têm. Porque você tem uma massa estatística gigante que está invisível porque não é diagnosticada. Qual é o prejuízo? Um deles, fundamentalmente, é você colocar uma estatística de pessoas com nível 1 de suporte que não tem uma funcionalidade de sobrevivência, tá? À mercê de não conseguirem ter dignidade de vida. O segundo fator, que eu gostaria muito que os políticos refletissem, se você não tem diagnóstico, se você não tem tratamento, qual é o custo que um indivíduo tardiamente tem para passar por um processo de avaliação e buscar eventualmente processos terapêuticos? Tem muitos indivíduos diagnosticados tardiamente, e uma grande massa deles, que carregam consigo, além de uma condição autista, comorbidades que são absolutamente limitantes. Nós temos indivíduos com TDAH que causa e potencializa um prejuízo funcional ainda mais significativo. Nós temos indivíduos com transtornos de humor que acabam se tornando mais intensos e pesados do que a sua condição autista. Indivíduos com quadros ansiosos, indivíduos com quadros de esquizofrenia, indivíduos com transtornos da personalidade. E isso tudo como um desdobramento de um indivíduo que nunca foi diagnosticado, nunca foi tratado, que foi achincalhado a vida inteira, desde os princípios de escola, e que foi crescendo com infinitos déficits, tanto educacionais, comportamentais e afetivos. O que nós temos que ver é que o Brasil, ele simplesmente sela com essa lei mais um episódio de uma vergonha nacional, onde se joga dinheiro a rodo pela janela para dar sustentação a todo um processo político, um processo conveniente, um processo de manutenção de poder, e que você acaba deixando centenas, dezenas, milhares de pessoas num processo de fragilidade e de risco de vida. É óbvio que eu estou falando do autismo porque é a minha especialidade, eu sou autista, eu tenho filhos autistas, mas eu deixo aqui a minha dor pela síndrome de Down, que passa pela mesma situação. Eu sempre coloco nos meus vídeos, nós da comunidade autista podemos nos transformar numa grande força de ação social. E eu não estou falando de briga, eu não estou falando de picuinha, eu estou falando de ação social inteligente, de força, de união. E nós precisamos ter atitude. A lei promulgada ontem foi um crime. E a população da comunidade autista vai pagar um preço muito alto por uma negligência, uma inconveniência, uma ignorância, uma falta de inteligência desses ditos senhores da excelência da política. Nós temos que pensar sobre isso.